Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma gravação de uma videoaula Jogo Rápido. Queridos e queridas, falar hoje de um assunto um pouco polêmico, mas está dentro do nosso conteúdo. O assunto que consiste será a diferença, tanto ideológica quanto histórica, de socialismo versus capitalismo. Então, eu estarei aqui compartilhando com vocês alguns slides, né, para fins aí da explicação de nosso conteúdo, ok? Então, já estarei aqui lembrando que essa gravação será compartilhada quando estiver disponível. Bom, aqui vocês estarão contemplando aqui a primeira parte do nosso conteúdo do dia, que é aí o socialismo. Se refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica, advogando a administração, propriedade pública ou coletiva dos meios de produção, a distribuição de bens de uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos, né? Então, aqui tem-se, vamos dizer assim, a opção, né, do igualdade. Tá? Então, desde quando surgiu aí o socialismo, né? O socialismo ele já surge de uma vertente muito antiga, né? Desde os tempos aí do início do cristianismo, nós já temos algumas vertentes sociais, igualitárias, algumas teses em defesa, tá? Então, nós já vemos há muito tempo, tá? Porém, nós vimos aí, há cerca de 2 séculos para cá, a teoria em si, tá? Então, dentre esses primeiros formas aí de socialismo, nós vamos conhecer aí primeiramente o utópico. Então, vocês estão vendo aí, né, como forma de utopia, uma bandeira brasileira com o símbolo socialista, e também vocês estão vendo como segundo símbolo utópico uma pessoa, né, cuja a sua mente ela trabalha aí na forma dos dois sentidos, tanto social quanto capital. Tá? E o que seria a utopia? A utopia seria nada mais do que um projeto irrealizável. Tá? Suas ideias foram desenvolvidas na primeira metade do século XIX, tinham como propostas mudanças sociais já muito desejadas na época, para construir uma sociedade justa e igualitária. Porém, ao mesmo tempo em que se expressavam seus sonhos, não descrevia quais ferramentas seriam usadas para chegar aos objetivos. Lembrando que nessa época do século XIX, nós tínhamos aí a ascensão de um movimento aí chamado burguesia, tá? Que seria aí o capitalismo, né? Então, visto algumas críticas acerca do capitalismo, né? Aí foi se estabelecendo aí algumas regras para um novo sistema. Porém, não havia, nesse caso, uma ferramenta certa, ou seja, uma cartilha 100% a ser seguida para ser implantado esse tipo de sistema. Nesse caso, você não tinha. Tá? Você tinha era teorias. Nesse caso, você tinha teoria através dessas duas pessoas pelo qual nós iremos ver agora, que seria no científico, né? Através de Karl Marx e Engels. Né? Então, há um livro, inclusive uma primeira obra dessa dupla, chamado Manifesto do Partido Comunista, tá? Onde ele fala aí sobre as duras críticas aí ao sistema capitalista na época, né, que já estava aí no início do que seria a futura Revolução Industrial também, tá? E também você via algumas questões aí
da tomada de poder. Tá? Então, ele mostra, né, a forma como a revolta dos trabalhadores, né, a antiga revolta camponesa, e a forma como eles podem se unir para derrubar um sistema e ser implantado outro. Então, você vê tudo isso nesse livro do Manifesto do Partido Comunista. Tá? É um livro histórico. Tá? Se a pessoa quiser conhecer um pouco sobre essa ideologia, sobre esse sistema, é recomendável a leitura dele. Ok? No socialismo científico ou marxista, é contra as ideias utópicas. E Marx e Engels escreveram a teoria socialista. Primeiro estudaram o capitalismo em suas origens e seu acúmulo de capital e produção, sob suas contradições, pois para eles o socialismo seria uma etapa entre o capitalismo e o comunismo. Tá? Então, o comunismo ele seria a plena realização do socialismo, tá bom? E seria uma vertente totalmente oposta ao capitalismo aí nesse caso, tá? Bom, dentre os sistemas sociais, nós encontramos também o anarquia, que foi mais uma corrente socialista surgida no século XIX, pregava o quê? A eliminação de toda e qualquer forma de governo, defendendo a liberdade de forma geral, ou seja, o povo era quem governava. Então, aqui, ele era uma grande crítica ao sistema de elite governamental, tá bom? Só que, se você for colocar por prós e contras, nunca houve, na história da humanidade aí, exceto nos tempos primitivos, né, sociedades lideradas 100% pelo povo. Não, sempre havia, né, sempre há ainda, pequenos grupos que pelo qual conseguem liderar a grande massa. Tá? Então, a anarquia ela é um sistema, porém, ela não é tão assim prático, vamos dizer assim. Ela não funciona totalmente como diz a teoria. Tá bom? Porque o povo em si, ele não tem, em média, claro, a instrução suficiente para conseguir administrar aí um território. Tá? Normalmente são pequenos grupos cujo estudo é um pouco superior, né, cuja experiência também é um pouco superior, e consegue, assim, estar dominando ou administrando aí até então. Tá? Bom, o anarquismo, também chamado de comunismo libertário, e o socialismo científico de Karl Marx tinham em comum o objetivo de chegar ao comunismo, aonde não havia essa divisão de classes. Então, ele não havia divisão aí entre os ricos e os pobres, né, vamos dizer assim. Uma outra vertente, que até então considerada como uma das mais antigas referente à ideologia social, é o socialismo cristão. Então, o socialismo cristão, do que entra aí? Tá? Uma série de teóricos cristãos lançaram apelos às classes dominantes para que aliviassem o sofrimento das classes trabalhadoras. Nasceu assim o socialismo cristão. É uma tentativa de aplicar ensinamento de amor e respeito ao próximo. Lembrando que foi meio que uma mistura de conhecimentos e regras e doutrinas religiosas juntamente com as socialistas. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma vertente chamada Teologia da Libertação, implantada ali aproximadamente na década de 70, por Leonardo Boff, né? E essa pessoa, ele implementava aí o quê? Né? Um ensinamento cristão, nesse caso aí era da Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base, que era basicamente o quê? Eram grupos de pessoas que se reuniam nas casas para estar debatendo assuntos, né? E nesse caso aí, não somente assuntos de cunho religioso, mas também de assuntos de cunho social, tá? Então você tinha ali toda aquela teoria marxista social dentro da religião. Lembrando que nos anos 2000, aproximadamente, o ex-papa, no caso Bento XVI, ele não reconheceu a teologia da libertação
como uma teologia a ser agregada na Igreja Católica, né? Tanto que ele até colocou aí como questionamento contraditórios aí essa teoria, tá? E nessa época houve um racha muito grande dentro da própria Igreja Católica, onde foram fundadas aí diversas associações e diversos grupos, né, de bispos, aonde eram apoiadores dessa vertente, cujo Vaticano não era. E até hoje nós vemos aí em determinadas partes do nosso Brasil, por exemplo, esse tipo de vertente sendo trabalhada, tá bom? Bom, continuando aqui, temos o socialismo real. O que seria o socialismo real? É aquele posto em prática, segundo historiadores, se trata de um socialismo autoritário, devido ao terror político implementado por diversos regimes que já existiam no mundo. O socialismo real, ele é tido como uma ditadura. Então, quando você volta às histórias, por exemplo, da União Soviética e da Rússia, nós vemos ali a tomada de poder por Stalin, por Lenin, e ali você vê também, né, uma imposição de um novo sistema. Tá? Então, você vai ver ali também, como ele fala aqui no nosso slide, o socialismo autoritário, ou também ditatorial, onde ele não aceita, né, a liberdade de um outro sistema, e sim somente, unicamente, a implantação daquela ideia, daquele sistema ali projetado até então. O primeiro país socialista foi a Rússia, que após a vitória dos bolcheviques na Revolução Russa, virou União Soviética. Tá? E lembrando que a partir de 1921, o Partido Comunista estabeleceu a ditadura no país. Lembrando que aos dias de hoje, a Rússia ela ainda é tida aí como um país de sistema socialista, porém, ela trabalha aí com certa parte do mercado capitalista para angariar fundos, né? É o famoso capital de giro, assim como a China também, tá? E dentre outros países aí nós podemos ver. Bom, dentre algumas vantagens e desvantagens do socialismo, a vantagem seria que a economia está sob controle do governo, pelo que não há altos e baixos. Sua constante é sustentável e mais justiça e ética podem ser postas em prática. O emprego seria maior, porém o salário é menor. E às vezes é mais fácil para o Estado controlar as coisas. Ou seja, nós temos aqui o Estado como único controlador de todas as ações e feitos aí pela sociedade daquele determinado país. Dentre as desvantagens, vamos lá. Possibilidade de negócios é muito mais pobre, que nos reduz a trabalhar com empresas internacionais no mercado mundial. A exemplo, temos aí a China. Não há concorrência e menos diversidade. Negócios domésticos não têm motivação para progredir, ou seja, não tem assistência do governo para a pessoa abrir o seu próprio negócio, ok? A não ser que ela tenha uma sociedade ou um acordo com o próprio governo, como uma pequena fazenda, por exemplo, uma plantação, por aí vai. Por vezes, é difícil para o governo controlar tudo. Aqui também temos alguns outros pontos, né, como igualdade hipotética entre os trabalhadores, situação econômica mais igualitária, ou seja, você tem aí uma padronização salarial. Tá? E uma outra coisa que você também tem é uma coisa chamada assistencialismo do governo, tá? Que também pode ter aí alguns prós, como ajudar aqueles que estão na miséria, e alguns contras, né? Como aqueles que estão fora da classe da miséria e acabam se contentando com aquela pequena ajuda de custo. E muitas das vezes até deixa de ter aí o desejo de estar trabalhando, de estar querendo se desenvolver. Tá? Bom, aqui nós temos os pensadores aí novamente, tá? E assim nós vemos a questão aí do socialismo. Rapidamente, nós já vamos entrar aqui no capitalismo. Então, estamos vendo aqui um símbolo muito importante e muito conhecido acerca do capitalismo.
né? O sistema econômico social baseado na propriedade particular, privada, dos meios de produção, na organização da produção visando o lucro e empregando o trabalho assalariado no funcionamento dos sistemas de preço. Quando que começou o capitalismo? O capitalismo ele começa lá no pós-feudalismo, onde nós tínhamos aqueles camponeses, né, saindo dos feudos, saindo do campo, para ir tentar a vida na cidade. E há alguns desses, tentando a vida na cidade, começaram aí a trabalhar por conta própria, né? E esses que começaram a trabalhar por conta própria, muitos deles começaram a se desenvolver e também acumular riquezas. Esses que acumularam riquezas, que se dava o nome aí de burguesia, né? Lembrando que nós tínhamos o burguês e o proletário, né? Então, o burguês seria o patrão e o proletário seria o empregado, né? Lembrando que proletário, ele vem de prole. Isso era uma prática muito comum, né, aos homens do campo, no sentido de ter muitos filhos para ajudar o pai na lida do campo, né? Então, o proletariado ele vem de prole, né? Vem de muitos filhos. Claro que, quando foram para a cidade, eles perderam um pouco essa característica, visto que não havia necessidade de fazer muitos filhos para ajudar o pai na cidade, porque na cidade não tinha plantação, tinha indústria, né? Então, não havia necessidade de ter muitos filhos, então a taxa de natalidade começou a reduzir, e fecundidade também, nessa época, tá? Bom, voltando aqui, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, renascimento urbano e comercial aí, tá? Surgiu na Europa uma nova classe social, a burguesia. Essa nova classe social buscava o lucro através das atividades comerciais. A exemplo do que seria o conceito de lucro. Lucro nada mais é do que uma margem de valor que eu coloco em cima de uma mercadoria negociada. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta, e se essa caneta custou para mim, para a minha fabricação, 5 centavos, e eu vender ela por 50 centavos, significa que a minha margem de lucro aí seria de 45 centavos, tá bom? Bom, dentre as características do capitalismo, toda mercadoria destinada para venda e não para o uso pessoal. O trabalhador recebe um salário, diferente daqueles métodos escravistas, né? Em troca de seu trabalho. Toda negociação é feita em dinheiro, tá? Lembrando que antes do dinheiro havia negociações em forma de troca entre mercadorias, também chamada de escambo. Hoje em dia, na gíria popular, as pessoas podem chamar de rolo, né? Eu fiz um rolo na minha moto com um carro, por exemplo. Então, na gíria é isso, mas antigamente era chamado de escambo, ou troca. O capitalismo pode admitir ou demitir trabalhadores, já que ele é dono de tudo. Bom, entre as fases do capitalismo nós temos a primeira, que seria a comercial, através aí das grandes navegações que acontecia os países europeus, né, que até então era considerado como centro do mundo, né, era a visão eurocentrista. Acontecia o quê? Eles tinham uma seguinte visão de desenvolvimento. Bom, a Europa, ela era vista ali como o centro do mundo, ok. E a Europa também, como já estava há muito tempo ali em crescimento, desenvolvimento, ela não era muito rica em recursos naturais. Então chegou-se à conclusão que precisamos enriquecer, porém temos que explorar novos lugares do mundo com essas riquezas. Para quê? Quanto mais riqueza nós conseguimos explorar, mais estaremos poderosos, né? Então, alguns países da Europa, tais como Portugal, Espanha, França também, Inglaterra também, começaram a sair mundo afora, explorando novos lugares, tá? Até então desconhecidos pelo homem europeu. Lembrando que aos outros homens, né, como os índios, por exemplo, civilizações mais antigas, outros lugares já eram muito bem conhecidos, né, como os aborígenes da Oceania.
alguns índios aqui do continente americano, né, algumas tribos africanas, e por aí vai. Né? Bom, a segunda fase do capitalismo, tá, você tinha o capitalismo industrial, ou seja, aproximadamente ali no século XVIII. Então, aqueles burgueses que conseguiram se desenvolver, conseguiram crescer, acumular riquezas, eles partiram aí para um patamar superior, que seria qual? Vamos deixar aqui, né, que seria a fatura, a maquinofatura, né? Vamos deixar aqui essa forma rude, né, essa forma mais simples de produção, para irmos para uma forma mais sofisticada. Então, nesse caso, eles deixaram aí o quintal de casa, vamos dizer assim, para estar indo para um galpão industrial, né, já com máquinas automáticas, nesse caso era vapor, né, mas era uma forma de automatizar a produção. Tá? Então, essas pessoas aí, né, nesse caso, começaram a ter um aumento de produção e, consequentemente, aí, né, o mundo começou a se tornar mais moderno, mais desenvolvido, e houve aí a grande ascensão do que seria aí o capitalismo. Tá? O capitalismo estava engatinhando na primeira fase, e nessa segunda fase, vamos dizer que ele explodiu. Né? Ele cresceu de forma aí enorme. Bom, na terceira fase, temos aí o capitalista monopolista, ou também chamado de financeiro. Aqueles que se desenvolveram no setor industrial, muitos deles passaram a investir, né, o seu dinheiro acumulado em bancos. Ou seja, era uma proposta pelo qual as pessoas podiam nesse caso, estar depositando o seu dinheiro e ali seria guardado, né, com segurança, e também ali a pessoa poderia pegar valores emprestados, né, fazer empréstimos, e o grande lucro desta fase era a aplicação dos juros. Né? Então, quando a pessoa pega aquele empréstimo, e ali é cobrado um valor em cima daquele valor que ela pegou. Tá? Então, foi isso aí que alavancou aí essa terceira fase do capitalismo, né? Foi a invenção e desenvolvimento dos juros. Bom, dentre as vantagens do capitalismo, nós temos aí a descentralização da economia, ou seja, o governo ele não teria a responsabilidade de tomar conta de tudo, tá? Através da lei da oferta e da procura e livre concorrência. Abre espaço para a busca de aperfeiçoamento de métodos, tanto de produção quanto de consumo, gerando um mercado competitivo. E uma economia não assistencialista, e sim de geração de renda para a oferta de mercado. Então, dentre essas vantagens, nós temos aqui a livre concorrência, ou seja, se o seu vizinho abrir uma pizzaria, você também tem direito de abrir. Se você acha que faz uma pizza melhor do que ele, fique à vontade, você pode fazer. Tá? E me manda o cartão de desconto também. Vamos lá. O que acontece? Abre espaço para a busca do aperfeiçoamento dos métodos, ou seja, em uma economia, em um sistema mais socialista, você tem aí as tecnologias mais arcaicas, né? Exceto a bélica, a militar. Mas a voltada ao público civil é uma coisa mais simples, mais rústica, mais antiga, tá bom? Como eles falam na gíria, xing-ling, né? Uma coisa mais inferior. Já no capitalismo de primeira, vamos dizer assim, você já tem aí o que seria as maiores e melhores tendências tecnológicas disponíveis à população. Tá? A exemplo, como o Japão, como os Estados Unidos, a Alemanha, né, que são marcos da tecnologia no mundo. Né? O que acontece aqui também? Uma economia não assistencialista, e sim de geração de renda pela oferta de mercado. Ou seja, aqui não há uma ênfase no assistencialismo. Tá? Ou seja, resumindo, é como se fosse assim, cada um por si,
e você vai ter que se guiar pelas suas próprias pernas, tá? Então, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, e você vai crescer por si mesmo, tá bom? Você não vai depender de um governo para te dar uma ajuda de custo para você matar a sua fome. Não, aqui te obriga meio que você ter que tá estudando, tá trabalhando, tá se esforçando, né? Ritmo normal da vida. Vamos lá. Dentre algumas desvantagens, a exclusão de pessoas que tivessem dificuldade de oferecer algum serviço que gere renda. Com isso, o aumento da marginalidade e da exclusão social atualmente para corrigir essa disparidade. O agente social, o Estado, formado por representantes da população, implica impostos que investem na inclusão social e na infraestrutura. Dentre alguns pontos seria a incentiva a produção em busca de melhores sistemas, gera riquezas com grande vigor e tem período de sustentação e estabilidade mais longo. Então, dentre os exemplos aí da sustentabilidade do sistema capitalista e socialista, nós vemos na própria Guerra Fria, né? Onde no final da década de 90, o sistema socialista entrou em colapso por não ter conseguido ter esse giro de capital, né? Ou seja, o dinheiro só estava saindo, mas não estava entrando e não conseguia sustentar a grande roda do sistema. Então, o capitalismo, nessa época, acabou se sobressaindo sobre o socialismo. Tá? Mas, em contrapartida, você tem essa questão aí das divisões das classes sociais. E assim é dada aí essa breve explicação acerca da que seria aí o socialismo e o que seria o capitalismo. Rapidamente estarei mostrando a explicação do nosso questionário. Então, fazer a abertura dele. Aqui, lembrando que você vai precisar escrever o seu nome, é um campo obrigatório, e assim, de acordo aí com a consulta ou a esse vídeo ou ao material disponibilizado aqui na plataforma, você poderá estar vendo, tá? E realizando essas atividades. Então, nós temos aí, lembrando que algumas questões são pontuadas aí, né, em 4 pontos, outras em 2. Então, fiquem aí espertos quanto a essa questão. Quando encerrá-la, basta clicar em enviar, que eu estarei recebendo na minha caixa de e-mail e estarei corrigindo para lançar a notinha. Ok, gente? Então, tá bem explicado aí essa parte, tá? E assim eu agradeço a oportunidade, ok? Já estarei disponibilizando esse vídeo aí em nossa plataforma. Ok, meus queridos? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!